Olá, daqui é o Miguel com mais uma história original do meu canal Histórias de Vida. Como sempre, as principais questões para discussão estão no primeiro comentário afixado. Passem por lá, se a história vos tocou e tiverem algo a dizer. Vamos começar. Ana vivia de varrer o chão alheio. Os corredores daquele prédio comercial conheciam o cheiro do seu suor e o eco solitário dos seus passos antes do amanhecer. O salário mal dava para o aluguel do apartamento minúsculo e para manter Pedro na faculdade. Pedro. Seu menino, sua luz, seu orgulho. Estudava direito na universidade mais cara da cidade. Era o único uniforme que ela limpava com as mãos trêmulas, não com a vassoura. Ele quase não olhava para ela nos últimos tempos. Quando chegava em casa, trazia um ar frio de livros e de um mundo que ela não podia tocar. Ana sentia o abismo crescer a cada boa noite murmurada, a cada olhar que desviava do seu uniforme de limpeza, azul e gasto nas bordas. Aquele uniforme era uma segunda pele de humilhação, mas ela o vestia como uma armadura. Tudo por ele. Uma tarde, Pedro chegou diferente. Trazia no rosto uma mistura de ansiedade e uma repulsa mal escondida. Mãe, precisamos conversar. A voz dele era firme, de advogado que ainda não se formou. Ana limpou as mãos no avental, um gesto automático de quem sempre está pronta para servir. É sobre amanhã. A cerimônia de colação de grau. O sorriso de Ana começou a se formar, frágil e esperançoso. Eu sei. Estou contando os minutos, filho. Vou ver meu Pedro de Beca, não vai. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Ana ficou parada. O que você disse? Pedro respirou fundo, os olhos fixos na estante vazia, em qualquer lugar que não fosse ela. É um evento, formal. Muito formal. Só para familiares e convidados selecionados. Reitor, patrocinadores, gente importante. A noiva da Camila, os pais dela. São pessoas de um nível diferente, entende? As palavras dele eram lisas, ensaiadas. Mas Ana ouviu o que havia por trás, em vergonha. Eu sou sua família, sussurrou ela, a voz sumindo. É claro que é. Ele disse, rápido demais. Mas, olhe para você. Ele fez um gesto vago em sua direção, abarcando o uniforme, as mãos calejadas, o cansaço eterno nos ombros. Você não vai se sentir deslocada? Vão ficar te encarando. E eu vou ficar constrangido. Não é o lugar para você, mãe. Cada sílaba era uma alfinetada. Ana sentiu um vazio frio se abrindo no peito. Ela lutou contra as lágrimas que já ameaçavam. Pedro, vendo seu silêncio, aproximou-se. Não para abraçá-la, mas para finalizar o argumento. Por favor, mãe. Faz isso por mim. Fica em casa. Assim é melhor para todo mundo. Enquanto falava, seus dedos subiram até o pescoço, ajustando com um puxão preciso o nó do gravata nova, de seda azul marinho. O gesto era mecânico, elegante, completamente alheio à mulher à sua frente, cujo mundo desabava em silêncio. Ele não a olhava. Olhava para o nó perfeito, para o futuro que ela não tinha lugar. Você parece uma mendiga, a frase saiu baixa, quase um pensamento em voz alta, mas Ana ouviu. E doía mais do que qualquer grito. Ele virou-se e foi para o quarto, o som da porta fechando ecoou no coração partido de Ana. Ela ficou de pé no meio da sala pobre, o cheiro de água sanitária ainda impregnado em suas roupas. A humilhação queimava seu rosto. Mas, no fundo dos olhos úmidos, uma centelha teimosa começou a brilhar. Aquele não era apenas o dia dele. Era o dia dela também. O dia de deixar de ser invisível. A noite caiu sobre a cidade, mas Ana não conseguiu dormir. As palavras de Pedro ecoavam na escuridão do quarto, mescladas com outros ecos, mais antigos. O desprezo no olhar da mãe do rapaz rico, tantos anos atrás. A voz áspera do dono do café acusando-a de roubo. O barulho da porta da cela se fechando. Ela virou-se na cama, o colchão velho rangendo em protesto. Cada rangido parecia dizer: mendiga. Não é o seu lugar. Mas ela lembrava de outra coisa também. Lembrava dos olhos de Lucas, quentes e cheios de promessas, naquele café onde ela servia cafezinhos com um sorriso tímido. Ele era herdeiro, vinha de um mundo de mansões e jantares formais, mas se sentava no balcão apenas para vê-la. Trouxera flores uma vez. Escondera a aliança da mãe para passar horas com ela.
Prometera que lutaria contra a família. E depois veio o silêncio. A carta cruel que ela recebeu, dizendo que ele a abandonara, que partirá para o exterior. E, semanas depois, a armadilha no trabalho, a polícia, a sentença. As promessas de Lucas transformaram-se em cinzas, e ela descobriu-se grávida sozinha, com a vida em ruínas. Pedro era tudo o que restava daquele amor traído. E agora ele também a rejeitava. De manhã, a determinação tinha substituído a dor. Era uma chama fria e obstinada no seu peito. Ela abriu um velho pote de mantimentos escondido no fundo do armário. Lá estava, embrulhado em um pano, o dinheiro que juntara durante anos. Notas pequenas, suadas, cada uma representava horas extras, refeições puladas, sapatos não comprados. Era para uma emergência, para o futuro de Pedro. Mas aquela era a emergência mais importante, o direito de ser sua mãe. Com as mãos firmes, ela contou o dinheiro. Era suficiente. O salão de beleza cheirava a química e a perfume caro. As mulheres ao redor falavam de viagens e maridos importantes. Ana, em seu uniforme azul, sentou-se na cadeira, sentindo todos os olhares curiosos e discretamente desdenhosos. Mas ela ergueu o queixo. Quero tudo diferente, disse a cabeleireira, sua voz surpreendentemente estável. Horas depois, ela não se reconhecia no espelho. Os cabelos grisalhos, sempre amarrados num rabo de cavalo apertado, agora eram uma onda suave e castanha, caindo sobre seus ombros. As mãos calejadas receberam um tratamento, as unhas foram lixadas e pintadas com um verniz discreto. O rosto cansado, marcado por noites mal dormidas e preocupações, ganhou um toque de maquiagem que iluminava seus olhos, os mesmos olhos que um dia fizeram um herdeiro se perder. Depois, foi à loja. Não uma loja de departamentos, mas uma pequena boutique que ela sempre observava de longe. O vestido que escolheu não era extravagante, mas era elegante. Um corte simples em um azul escuro que lembrava o céu noturno, feito de um tecido que caía suavemente sobre seu corpo, escondendo as marcas da fome e do trabalho pesado, revelando uma silhueta que ela mesma tinha esquecido. Quando se viu no provador, uma estranha serenidade a envolveu. Era como se estivesse vestindo uma armadura nova, feita não de humilhação, mas de dignidade. Ao voltar para casa, encontrou seu vizinho, o Sr. Geraldo, sentado no lance de escadas, consertando um rádio velho. Ele era a única pessoa no prédio que a cumprimentava com um verdadeiro bom dia. Um homem quieto, de óculos grossos e um coração generoso, que às vezes lhe deixava uma parte do pão que comprava. Nossa, Dona Ana! Ele exclamou, os olhos arregalados por trás das lentes. Vai num baile de gala? Vou na colação de grau do meu Pedro, respondeu ela, e pela primeira vez disse aquilo sem baixar os olhos. Ele vai ficar orgulhoso, disse o Sr. Geraldo, com um sorriso sincero. Ana apenas sorriu de volta, sabendo que aquela era uma esperança que ele cultivava, não uma certeza. O sorriso dela era triste, mas resoluto. Dentro do apartamento, o silêncio era opressivo. Pedro já havia saído. Ela se vestiu com cuidado, cada gesto uma afirmação. O vestido não a transformava em outra pessoa, revelava a pessoa que sempre esteve lá, sob as camadas de poeira e desprezo. Pegou a bolsa simples, respirou fundo e saiu. No caminho até a universidade, seu coração batia forte. Não era apenas medo. Era raiva. Raiva por todos os anos em que se diminuiu. Raiva pelo rapaz rico que sumiu. Raiva pelo patrão que a vendeu por um punhado de dinheiro. Raiva pelo filho que a enxergava como uma mancha. E, acima de tudo, uma vontade feroz de enfrentar todos os olhares e dizer, mesmo que sem palavras, eu existo. Eu mereço estar aqui. A universidade era um mundo à parte. Prédios imponentes, jardins impecáveis, jovens bem vestidos rindo com uma leveza que ela nunca conheceu. Seguindo o fluxo de pessoas elegantes, ela entrou no grande auditório. O som era um murmúrio de conversas educadas, o brilho dos lustres refletia em enfeites de prata e em sorrisos perfeitos. Ana sentiu um frio na espinha. Por um instante, a vontade de fugir foi quase insuportável. Ela se viu ali, uma mulher de quase 50 anos, com um passado de cadeia e esfregão, invadindo a festa da elite. Mas então ela viu Pedro. Lá na frente, ao lado de uma jovem bonita e bem vestida, Camila, a noiva. Ele estava radiante, conversando com os pais dela, um casal que exalava confiança e dinheiro. Pedro ria, e aquele sorriso, que era a coisa mais linda do mundo para Ana, agora a perfurava. Era um sorriso que não incluía ela. Ela encontrou um lugar discreto no fundo,
perto de um pilar. Suas mãos suavam, agarradas à bolsa. Sua respiração era curta. Ela estava lá. Contra todas as ordens, contra toda a vergonha imposta, ela estava lá. A cerimônia começou. Discursos, homenagens, aplausos. Ana mal ouvia. Seus olhos estavam fixos em Pedro. Até que, num momento de pausa, seu olhar, quase por acaso, deslizou pelo grupo de autoridades sentadas no palco. Reitores, empresários, beneméritos. E então parou. Entre eles, sentado com uma postura ereta, estava um homem. Cabelos grisalhos cortados com precisão, um terno cinza impecável que parecia feito sob medida. Ele não aplaudia. Não sorria. Observava a plateia com um olhar distante, analítico, como se estivesse avaliando um negócio, não celebrando uma conquista. Havia algo naquela frieza, naquela postura altiva, que fez o coração de Ana dar uma estranha reviravolta. Era uma sensação vaga, uma pontada de memória enterrada sob anos de dor. Ela desviou o olhar rapidamente, atribuindo o mal-estar ao nervosismo. Apenas mais um homem rico e poderoso, do mundo que a esmagou. Nada a ver com ela. Os nomes dos formandos começaram a ser chamados. Um a um, eles subiam ao palco, recebiam os diplomas, os abraços dos professores, os aplausos da plateia. Cada Pedro Henrique Silva ecoava no coração de Ana como um tambor. Ela se inclinava para a frente, as unhas cravando-se na palma das mãos. O orgulho e a dor se misturavam numa agonia silenciosa. Ele subiu os degraus com uma leveza que ela nunca teve. A beca negria ondulava, ele cumprimentou o reitor com um aperto de mão confiante, sorriu para as câmeras. Era um príncipe num castelo que ela construíra com seus ossos cansados. E então, ao descer, seus olhos, que percorriam a plateia num gesto triunfante, encontraram os dela. Foi como se um raio tivesse cortado o auditório. O sorriso de Pedro congelou. Os olhos, antes brilhantes de orgulho, se estreitaram num lampejo de puro pânico e depois de fúria. Ele quase tropeçou no último degrau. Ana viu os músculos do seu maxível se contraírem, o rosto pálido sob a luz dos holofotes. Camila, ao seu lado, segurou seu braço, sussurrando algo com preocupação. Ele não ouviu. Seu olhar estava cravão em Ana, uma flecha de vergonha e desespero. A cerimônia seguiu. Mais aplausos, mais discursos. Mas para Ana e Pedro, o mundo tinha encolhido para aquele corredor invisível de olhares. Ele não conseguia mais se concentrar. Mexia-se na cadeira, os dedos tamborilando no joelho, lançando olhares rápidos e furiosos para o fundo da sala. A mensagem era clara: ensaia. Agora. O momento dos cumprimentos familiares chegou. Alguns pais subiam ao palco para abraçar seus filhos, tirar fotos. Foi quando Ana viu Camila incentivar Pedro com um toque, apontando discretamente para os pais dela, que se aproximavam. Pedro parecia em transe. Ele se levantou, engoliu seco e, em vez de se dirigir à família da noiva, começou a caminhar. Não para o palco, mas em linha reta, através do corredor central, em direção a ela. Os sussurros começaram. Cabeças viraram. Ana sentiu todos os olhos seguindo a trajetória do formando elegante que caminhava com determinação fúria para o fundo do auditório. Seu próprio corpo ficou paralisado. O ar escapou-lhe dos pulmões. Ele parou diante dela. O cheiro do seu perfume caro, que ela ajudara a apagar, envolveu-a como uma nuvem tóxica. O que você está fazendo aqui? A voz dele era um sibilo baixo, carregado de uma raiva que Ana nunca ouvirá. Eu te pedi para não vir. Eu implorei. Pedro, ela tentou, mas as palavras morreram. Você não me ouve, é? Você acha que vestindo esse trapo velho e pintando o rosto vai enganar alguém? Os olhos dele percorreram o vestido com desprezo. Olha para você. Está ridícula. Todo mundo está olhando. A família da Camila, meus professores. Você está arruinando tudo. Cada palavra era um golpe. Ana sentia os olhares queimando sua pele. Via a confusão e o constrangimento nos rostos ao redor. Era a humilhação pública que ele tanto temera, e ele a estava infligindo a ela, ali, na frente de todos. Eu só queria te ver, sua voz saiu como um fio de som. Eu não quero você me vendo. Ele retrucou, perdendo o controle. O sussurro virou quase um grito abafado. Suma daqui. Antes que alguém descubra quem você é de verdade.
Antes que perguntem o que uma ex-presidiária está fazendo na formatura do filho. A palavra ex-presidiária caiu no ar entre eles como algo físico, sujo e pesado. Ana recuou, como se tivesse levado um tapa. O mundo ao redor parecia desfocar. Ela via a boca de Pedro se movendo, mas só ouvia o barulho do seu próprio sangue nos ouvidos. Foi nesse momento que o mestre de cerimônias, tentando retomar o controle da situação, anunciou, e agora, um momento muito especial. Um agradecimento aos familiares que tanto apoiaram nossa turma. Se algum pai ou mãe gostaria de vir à frente e dizer algumas palavras para todos os formandos. Foi um convite genérico, para preencher o tempo. Mas Ana, com o coração dilacerado pelas palavras do filho, ergueu os olhos. A dor transformou-se em algo sólido, em uma determinação de aço. Ela não tinha mais nada a perder. Pedro a viu se mover e seus olhos arregalaram em pânico. Não. Não faça isso, ele rosnou. Ana ignorou-o. Ela se levantou. O vestido azul escuro caiu em dobras perfeitas. Ela endireitou os ombros, aquele gesto familiar de quem carrega pesos invisíveis há uma vida toda. E começou a caminhar. Não em fuga, mas em direção ao corredor principal. Os sussurros aumentaram. Todos os olhos estavam nela. Pedro ficou parado, petrificado, assistindo a mãe, a vergonha, caminhar calmamente em direção ao palco. Ela subiu os degraus. A luz dos holofotes a cegou por um instante. Diante dela, centenas de rostos curiosos, alguns hostis, outros apenas perplexos. Ela viu Pedro, pálido como um fantasma, de pé no corredor. Viu Camila, com uma mão na boca, os olhos cheios de uma compaixão inesperada. Seu olhar então passou pelo grupo de autoridades. Parou novamente no homem do terno cinza. Ele agora estava alerta, o corpo ligeiramente inclinado para a frente, os olhos fixos nela com uma intensidade que cortou através da distância. Dessa vez, não era apenas observação. Havia um reconhecimento, um choque contido em suas feições. Ana desviou o olhar, o coração batendo loucamente. Não era hora para mistérios. Ela se aproximou do microfone. As mãos tremiam, mas sua voz, quando saiu, foi clara e firme, ecoando por todo o silencioso auditório. Boa noite. Meu nome é Ana. Sou mãe. Fez uma pausa, respirando fundo. Não vim aqui para falar só pelo meu filho. Vim para falar por todos vocês. Ela olhou para a plateia de jovens formandos, seus rostos ainda marcados pela surpresa do momento anterior. Parabéns. Parabéns por chegarem até aqui. Por todas as noites de estudo, pelas dúvidas, pelas conquistas. Vocês carregam no rosto o brilho de um futuro que parece sem limites. Sua voz embargou por um segundo, mas ela continuou. E queria lembrar que por trás desse brilho, sempre há alguém. Alguém que lavou uniformes, que ficou acordado preocupado, que fechou a mão em um orçamento apertado para que esse dia fosse possível. Sejam gratos a essas pessoas. Não as escondam. Não tenham vergonha delas. Porque o verdadeiro valor de uma pessoa não está no diploma, nem no sobrenome. Está aqui. Ela levou a mão ao peito, sobre o coração. Parabéns a todos. E que Deus abençoe seus caminhos. Ela baixou a cabeça por um instante, a emoção finalmente transbordando. Não eram lágrimas de tristeza agora, mas de uma libertação amarga e doce. Ela tinha dito. Tinha ocupado o espaço. Tinha quebrado o silêncio. O auditório ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade. E então, de algum lugar, um único aplauso começou. Fraco, depois mais forte. Era Camila, de pé, batendo palmas com lágrimas nos olhos. Outros a seguiram. Os pais dela. Alguns colegas de Pedro. O aplauso não era estrondoso, não era unânime, mas existia. Existia. Ana estava lá, e não tinha desabado. Ela desceu do palco, as pernas bambas, mas a cabeça erguida. Ignorou o olhar fulminante de Pedro, que parecia estar entre a fúria e uma confusão profunda. Seu caminho de volta ao seu lugar foi um túnel. Até que uma figura se interpôs a ela. Um homem alto, elegante, com um ar de autoridade que afastava as pessoas ao redor. Era o homem do terno cinza. O empresário. O patrocinador. Ele estava diante dela, bloqueando seu caminho de volta ao anonimato. Os olhos dele, de um cinza tão claro quanto o do seu terno,
examinaram seu rosto com uma urgência que era quase violenta. Ele parecia ter visto um fantasma. Desculpe a interrupção, disse ele, e sua voz era mais suave do que ela esperava, mais trêmula. Mas, seu nome é Ana, não é? Ana que trabalhava no Café Central, na Rua das Flores, há mais de 20 anos? O mundo parou. O barulho do auditório sumiu. Ana ficou paralisada, olhando para aquele rosto envelhecido, mas ainda familiar. As feições do rapaz rico que ela amara, endurecidas pelo tempo e pelo poder, estavam ali, diante dela. Era ele. Lucas. Tudo o que ela conseguiu fazer foi um pequeno aceno com a cabeça, os lábios secos, incapazes de formar uma palavra. O silêncio entre eles era uma coisa viva, carregada de 20 anos de ausência, de perguntas não feitas, de uma dor que nunca cicatrizou. Lucas parecia lutar por palavras, seu rosto impassível de empresário dando lugar a uma vulnerabilidade que o tornava estranho e familiar ao mesmo tempo. Ele olhou para os lados, para as pessoas que começavam a olhar com curiosidade. Por favor, ele disse, a voz ainda baixa, mas agora com um tom de comando suave. Precisamos conversar. Só por um momento. Aqui não é o lugar. Ana ainda estava em choque. Seus pés pareciam enraizados no chão de mármore. Ela olhou para trás, instintivamente buscando Pedro. Ele estava parado a alguns metros de distância, observando a cena com os olhos arregalados, a raiva substituída por uma perplexidade absoluta. O que aquele homem, aquele símbolo de poder e dinheiro que ele tanto admirava, queria com sua mãe? Camila estava ao lado dele, segurando seu braço, sussurrando algo que ele não ouvia. Lucas seguiu seu olhar e viu o jovem. Um rápido reconhecimento passou por seus olhos, seguido de uma dúvida ainda maior. Ele estendeu a mão num gesto gentil, mas firme, em direção a um dos cantos mais silenciosos do saguão lateral, perto de uma grande janela que dava para os jardins iluminados. Por favor, Ana, insistiu ele, e havia um pedido genuíno naquela palavra, um eco do rapaz que um dia implorou por um sorriso dela. Sem saber por quê, seus pés começaram a se mover. Ela o seguiu, sentindo o peso de todos os olhares nas suas costas. O vestido azul, que antes era sua armadura, agora parecia apenas um traje inadequado para um encontro tão surreal. Eles se afastaram do burburinho principal, para um nicho mais reservado. O som da festa tornou-se um murmúrio distante. Lucas parou, virou-se para ela. A luz suave da janela iluminava seu rosto, e Ana pôde ver as marcas do tempo, as linhas de preocupação ao redor dos olhos. Os mesmos olhos que a fitavam com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Eu não acredito, ele sussurrou, mas para si mesmo. É realmente você. Depois de todos esses anos. Eu pensei, meu pai disse que você tinha ido embora. Que me abandonou. Que não queria mais nada comigo. As palavras caíram como pedras no estômago de Ana. Meu pai disse. Uma fresta de luz começou a se abrir no abismo de sua compreensão, uma luz fria e terrível. Ele te disse isso? Sua voz saiu rouca, quebrada. Que eu fui embora. Disse que você pegou o dinheiro que ele te ofereceu e sumiu. Que não era do nosso mundo. Que eu deveria esquecer. A voz de Lucas estava cheia de uma amargura antiga. Eu te procurei, Ana. Nos primeiros meses. Em todo lugar. No café, nos seus endereços conhecidos. Ninguém sabia de nada. Até o dono do café, o Sr. Murilo, disse que você tinha sido demitida por má conduta e que provavelmente tinha ido para outra cidade. Depois, meu pai me pressionou. A empresa, as responsabilidades. Ele disse que você era uma oportunista. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou discretamente na borda fria da janela. Eu não fui embora, Lucas, ela disse, e o nome saiu de seus lábios após 2 décadas, com um sabor de lágrimas e ferrugem. Eu fui presa. O choque no rosto dele foi físico. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um soco. Presa? O quê? Como? Por quê? Por roubo. No Café Central. Seu pai, ela fechou os olhos, a dor do passado tão vívida quanto a do presente. Ele veio me ver. Disse que eu estava destruindo seu futuro. Que eu era uma pobretona sem futuro. Ofereceu dinheiro para eu sumir. Eu recusei. Eu te amava. Ela abriu os olhos, encarando diretamente. Pouco tempo depois, o Sr. Murilo me chamou no escritório.
A polícia estava lá. Diziam que eu roubava do caixa havia meses. Mostraram provas. Dinheiro encontrado no meu armário. Eu não consegui um bom advogado. Fui condenada. Passei 3 anos na cadeia. Lucas estava pálido, a respiração ofegante. Ele passou uma mão no rosto, como se tentasse apagar uma imagem. Meu Deus! Meu Deus, Ana! Eu não sabia. Eu juro por tudo que não sabia. Sua voz estava cheia de um horror crescente. E quando você saiu? Por que não veio me procurar? Ana riu, um som seco e amargo que não tinha alegria nenhuma. Procurar você? Você, o herdeiro da família Carvalho? Depois de tudo que seu pai fez? E além do mais, ela hesitou, o segredo mais pesado de todos queimando sua língua. Quando eu saí da prisão, eu já não estava mais sozinha. Ele ficou parado, processando. Os olhos cinza percorreram seu rosto, seu corpo, e então, lentamente, como se puxados por um fio invisível, voltaram-se para o saguão principal. Para onde Pedro ainda estava parado, observando, sua expressão uma mistura de confusão e um início de suspeita terrível. Lucas olhou para o jovem. Olhou para Ana. Olhou de novo para o jovem. A semelhança. Algo no queixo, na linha da sobrancelha. Algo que ele nunca notara antes porque nunca olhara de verdade. Porque Pedro era apenas mais um dos muitos estudantes talentosos que sua fundação patrocinava. Um sobrenome comum. Silva. Não, a palavra saiu como um sopro. Ana, ele é. Ana não respondeu com palavras. Ela apenas manteve seu olhar, os olhos cheios de uma dor imensa, de uma história de sacrifício silencioso, e de uma verdade que agora não podia mais ser contida. Era uma confirmação muda, mais poderosa do que qualquer grito. Lucas cambaleou. Ele se apoiou na parede, o ar parecendo faltar em seus pulmões. A máscara do empresário bem-sucedido desintegrou-se completamente, revelando um homem devastado. Um filho? Ele sussurrou, a voz trêmula. Eu tenho um filho? E você criou ele sozinha? Com essa vida. Seus olhos percorreram rapidamente o vestido dela, mas agora sem ver o tecido, vendo a mulher por trás dele, a lutadora, a sobrevivente. Nesse momento, Pedro, que não conseguia mais suportar a distância e o suspense, começou a se mover em sua direção. Seus passos eram hesitantes, mas determinados. O rosto estava fechado, uma tempestade de emoções conflitantes. Ele tinha visto a palidez de Lucas, a expressão arrasada de sua mãe. Algo profundo e fundamental estava se despedaçando diante de seus olhos. Lucas vê-lo se aproximar. Sua expressão mudou novamente, do choque para uma urgência repentina. Ele se endireitou, esforçando-se para recuperar um pouco de compostura diante do filho que não conhecia. Ele não sabe? Perguntou baixinho para Ana. Ela negou com a cabeça, os olhos agora fixos em Pedro, que parou a poucos passos de distância. O ar entre os três estava carregado, elétrico, prestes a explodir. A festa, os aplausos, o futuro brilhante de Pedro, tudo parecia ter retrocedido para um segundo plano distante. O passado, com suas sombras e mentiras, finalmente os alcançara, e agora não havia mais para onde fugir. Toda a verdade, pesada e inevitável, pairava sobre eles, pronta para desabar. Pedro parou diante deles, sua respiração era curta e ruidosa. Ele olhava de um para o outro, para a mãe, com os olhos vermelhos mas a postura inabalável, para o homem, Lucas Carvalho, o magnata, o patrocinador que ele citava em trabalhos acadêmicos, agora com o rosto desfigurado por uma emoção bruta. O que está acontecendo? A voz de Pedro saiu áspera, desafiante, mas por trás do desafio havia um tremor de medo. Mãe! O que esse senhor quer com você? Lucas abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Ana, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Era dela a vez. Era sua história a ser contada. Ana respirou fundo. O mundo ao redor desapareceu. Havia apenas os três, naquele canto silencioso, e o peso de 22 anos de mentiras. Pedro, ela começou, e sua voz estava estranhamente calma, o centro do furacão. Esse homem não é apenas um patrocinador. Ele é Lucas. O Lucas do qual eu te falei, quando você era pequeno e perguntava sobre seu pai. Pedro franziu a testa, confuso.
As histórias vagas de um amor jovem e perdido, que ele sempre considerou contos tristes de uma vida passada, nunca pareceram reais. O que isso quer dizer? Ele perguntou, impaciente. Quer dizer, Lucas interveio, encontrando finalmente sua voz, que soava rouca e carregada de culpa, que eu sou seu pai, Pedro. E que fui mantido longe de você, e de sua mãe, por uma mentira. Por um crime. A palavra crime ecoou no ar. Pedro recuou um passo, como se as palavras fossem físicas. Meu pai? Ele repetiu, incrédulo. Olhou para Lucas, buscando uma semelhança que nunca procurara. E então viu. Viu nos olhos cinza, na linha do maxilar. A verdade começou a se infiltrar, fria e implacável. Não. Isso é impossível. Meu pai era um qualquer que nos abandonou. Você é o Lucas Carvalho. E há 22 anos, eu era apenas Lucas, um estudante de economia que se apaixonou por uma garçonete chamada Ana, respondeu ele, a dor escorrendo de cada palavra. Meu pai, Antônio Carvalho, não aprovou. Ele considerava Ana uma ameaça ao nosso nome, ao nosso futuro. Então ele armou uma cilada. Lucas olhou para Ana, buscando permissão para continuar. Ela fechou os olhos por um segundo, um único gesto de assentimento. Ele subornou o dono do café onde ela trabalhava. Forjaram uma acusação de roubo. Plantaram provas. Ana foi presa, condenada. Enquanto isso, meu pai me disse que ela tinha aceitado dinheiro para desaparecer. Que me abandonara. Eu procurei, mas ele usou seu poder para apagar os rastros dela. Quando ela saiu da prisão, eu já estava mergulhado nos negócios da família, convencido de que tinha sido traído. E eu nunca soube que ela estava grávida. Que você existia. Cada frase era um golpe. Pedro sentia o chão ceder sob seus pés. Sua mente acelerou, conectando os pontos. A relutância da mãe em falar sobre o passado. A condenação que ela mencionava com vergonha. O ódio surdo que ela nutria por pessoas ricas e poderosas. O seu próprio desprezo pela profissão dela, pelo seu passado, um desprezo que agora se revelava uma maldição herdada, uma mentira plantada pela família do seu próprio pai. Então, a voz de Pedro saiu fraca, quebrada. A senhora foi para a cadeia, não porque roubou. Foi porque se envolveu com ele? Fui para a cadeia porque o pai dele não queria um neto com o sangue de uma pobre, corrigiu Ana, e pela primeira vez, a raiva pura e não filtrada surgiu em sua voz. Porque ele achou que podia brincar com a vida das pessoas. Ele e o senhor Murilo, o dono do café, me jogaram na lata de lixo. E você, Pedro, você passou a vida toda acreditando que eu era aquilo. Uma criminosa. Uma vergonha. O rosto de Pedro contraiu-se em agonia. As palavras que ele dissera horas antes queimavam em sua mente como ferro em brasa. Você parece uma mendiga. Antes que descubram o que uma ex-presidiária está fazendo aqui. Cada sílaba era um chicote que ele próprio havia usado, moldado pelas mentiras que engoliu desde criança. A vergonha que ele sentia dela era a mesma vergonha que a família Carvalho quis impor. Ele tinha sido, sem saber, o braço executor do plano do avô. Meu Deus, ele gemeu, as mãos indo ao rosto. O que eu fiz? Mãe, o que eu disse para você? Lucas observou a dor do filho, e sua própria culpa era um peso insuportável. Ele se virou para Ana, seus olhos implorando. Ana, eu não tenho palavras. Nada que eu diga pode apagar o que fizeram com você. O que meu pai fez? Eu fui um covarde. Acreditei nele. Abandonei você. Sua voz falhou. Mas eu juro, por tudo, que se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia. Eu sei, e ela interrompeu, surpreendendo a si mesma. A raiva ainda estava lá, mas havia algo mais. A confirmação que ela nunca teve. A prova de que o amor dela não foi um erro, mas foi sabotado. Eu sempre soube que você não faria aquilo. Não aquele Lucas. Mas o tempo passou. A vida foi dura. E criar um filho sozinha, com esse rótulo, não sobrava espaço para procurar fantasmas do passado. Ela olhou para Pedro, que agora chorava silenciosamente, os ombros sacudindo. Filho, ela chamou, e a palavra tinha uma doçura que há muito ele não ouvia. Pedro ergueu o rosto, devastado. Eu nunca te contei toda a verdade porque eu tinha medo. Medo que você me visse ainda mais fraca. Medo que aquela culpa,
aquela mancha, passasse para você. E no fim, ela passou mesmo. De um jeito diferente. Lucas deu um passo à frente, hesitante. Estendeu a mão, mas não tocou em ninguém. Eu não peço perdão. Não mereço. Mas peço uma chance. Uma chance para conhecer meu filho. E para tentar, de alguma forma, compensar 1/1000 do que você sofreu, Ana. Pelo resto da minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era mais o silêncio da mentira e do segredo. Era o silêncio do choque passando, dando lugar a uma realidade nova, dolorosa, mas verdadeira. Foi então que Camila se aproximou, cautelosamente. Ela tinha ouvido parte da conversa, seu rosto estava pálido, cheio de compaixão. Ela tocou o braço de Pedro. Pedro, ela sussurrou. Olha para ela. Pedro olhou. Olhou para sua mãe, Ana. A mulher de uniforme azul gasto. A ex-detenta. A guerreira silenciosa. A mulher que, com as economias de uma vida de limpeza, comprou um vestido para enfrentar um mundo que a esmagou. A mulher que subiu no palco e falou sobre gratidão enquanto o próprio filho a dilacerava com palavras. A mulher que carregou sozinha o peso de um amor sabotado e de um filho criado sob a sombra de uma mentira alheia. A culpa e a vergonha dentro dele foram tão avassaladoras que quase o derrubaram. Mas por baixo delas, brotou algo novo. Algo puro e ardente, um orgulho. Um orgulho tardio, doloroso, mas mais real do que qualquer coisa que ele já sentirá. Ele se afastou de Camila, de Lucas. Deu 2 passos e caiu de joelhos diante de Ana. Não como um gesto dramático, mas como um colapso total de todas as suas defesas. Mãe, a voz dele estava irreconhecível, cheia de lágrimas e arrependimento. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sabia. Eu fui cego, orgulhoso, um filho horrível. Ana curvou-se. Suas mãos, as mesmas que tanto trabalharam por ele, tocaram seus cabelos. Um gesto instintivo, maternal, que atravessou todas as dores. Levanta, meu filho, ela disse, sua própria voz embargada. Levanta. A culpa não é sua. Fomos todos vítimas da mesma mentira. Ela o ajudou a se levantar. Pedro se ergueu, e então, num impulso, ele a envolveu num abraço tão forte, tão apertado, como se quisesse esmagar todos os anos de distância e desprezo. Ana enterrou o rosto no ombro do filho, e as lágrimas que ela segurou por uma vida inteira finalmente caíram. Eram lágrimas de dor, sim, mas também de um alívio avassalador. A verdade estava fora. O fardo estava compartilhado. Lucas observou, seus próprios olhos úmidos. Ele não se atrevia a se intrometer naquele momento sagrado entre mãe e filho. Camila enxugou uma lágrima, colocando uma mão suave nas costas de Pedro. Quando o abraço finalmente se afrouxou, Pedro olhou para Lucas. A raiva inicial tinha se dissipado, substituída por uma confusão imensa, mas também por uma curiosidade dolorosa. Aquele homem era um estranho. Mas era seu pai. A origem de metade de seu ser, e da tragédia de sua mãe. Eu não sei o que dizer para você, Pedro admitiu, honestamente. Você não precisa dizer nada, respondeu Lucas, humildemente. Eu é que tenho uma vida de explicações para dar. E ações. A primeira delas é garantir que você e sua mãe nunca mais passem necessidade. Que você termine sua pós-graduação onde quiser. Que ela nunca precise limpar outro chão se não quiser. Ana abanou a cabeça, limpando o rosto. Eu não quero esmola, Lucas. Nunca quis. Não é esmola, Ana, ele disse, com firmeza. É a restituição. É o mínimo que a família Carvalho lhe deve. E eu vou começar acertando as contas com meu pai. Ele vai responder por tudo o que fez. Juridicamente, moralmente. A história vai saber. O som de passos interrompeu o momento. Um homem idoso, de terno escuro e ar severo, o mesmo que observara a cerimônia com frieza, aproximava-se. Era Antônio Carvalho. Seu olhar passou do filho, para Ana, para o neto ajoelhado. Em seus olhos, não havia arrependimento. Apenas um cálculo rápido, e um frio desprezo ao ver sua farsa desmontada. Lucas, o que está acontecendo aqui? Estão criando uma cena, disse ele, a voz cortante. Lucas se virou para enfrentar o pai. Seu corpo, antes curvado pela emoção, endireitou-se.
Pela primeira vez em sua vida, ele não viu o patriarca onipotente. Viu um criminoso. A cena, pai, é você sendo desmascarado. A verdade acaba de chegar, com 22 anos de atraso. E você vai prestar contas por cada um deles. Antônio Carvalho abriu a boca para retrucar, mas o olhar de Lucas, cheio de uma determinação feroz que ele nunca vira no filho, o silenciou. Ele olhou para Ana, que agora o encarava sem medo, e para o neto, cujo olhar misturava horror e ódio. O muro de poder e mentiras que ele construíra rachava ali, na frente de todos. Lucas voltou-se para Ana e Pedro. Vamos sair daqui. Há muito o que falar. Muito a reconstruir. Ana pegou a bolsa. Pedro segurou o braço dela, um gesto protetor, solidário. Lucas caminhou ao lado deles, formando um triângulo frágil, recém-nascido da verdade. Camilo os seguiu, sua presença um apoio silencioso. Eles deixaram o auditório, o som da festa desaparecendo atrás deles. Não era um final feliz perfeito. Havia cicatrizes muito profundas, feridas que levariam anos para sarar. A justiça ainda precisaria ser feita. A relação entre pai e filho era um campo minado. Mas algo fundamental havia mudado. A mentira que envenenou suas vidas estava morta. No lugar dela, havia uma verdade dolorosa, mas libertadora. E havia, naquele corredor silencioso, o simples ato de caminharem juntos. Ana, de cabeça erguida, sentindo o braço do filho apoiando o seu. Pedro, carregando o peso de um novo conhecimento, mas também o alívio de finalmente ver a mãe. E Lucas, com o fardo da culpa nos ombros, mas com um caminho claro pela frente, o caminho de reparar, de conhecer, de construir algo verdadeiro a partir dos escombros da mentira do pai. Eles seguiam em frente, um passo de cada vez, para fora das sombras e em direção a uma manhã que, pela primeira vez, poderia ser deles. A história acabou. Mas a conversa sobre ela está só começando. Todas as minhas perguntas estão no primeiro comentário fixado deste vídeo. Escolham qualquer uma e escrevam o que vocês pensam. A opinião de vocês sempre me interessa. Obrigado por assistirem até o final.